Fluxo de vela. Muita gente tem dúvida de como lucrar no mercado financeiro com fluxo de vela e eu tenho recebido muitas mensagens sobre esse assunto no meu Instagram. E é muito mais simples do que você pensa. Se você não sabe os gatilhos e todos os segredos do fluxo de vela, já fica até o final desse vídeo para você aprender. E ainda eu trouxe um bônus para você e eu acabei também ensinando como você pode estar operando com pullback de alta, que é o famoso throwback. E se você não é inscrito ainda no meu canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificação, porque o que eu trago para vocês é o simples, o básico e bem feito. O famoso Price Action. Se você não sabe o que é Price Action, basicamente é leitura de vela, leitura do gráfico e leitura técnica para você fazer o básico bem feito e lucrar todos os meses. E aproveitando também, já me segue no Instagram, porque eu ensino todos os dias de uma forma diferente, com conteúdos diferentes, mas também que ajuda muito para você lucrar todos os dias no mercado. Esse é o perfil oficial. E se você ainda não tem uma corretora de operação, já está nas descrições o link oficial da Avalon para você criar sua conta e já começar a aplicar todas as minhas estratégias. E lembrando que todo o conteúdo que eu trago para vocês por aqui sobre gatilhos, segredos e operacionais foram testadas e validadas nessa corretora Avalon. Então, se você quiser ter assertividade acima de 80%, que seja nessa corretora. Pode ser qualquer outra corretora, mas você vai ter mais assertividade nessa. Então o link já está nas descrições. Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Fala família, muito simples de você operar fluxo de vela. Vou trazer para vocês o maior segredo e o maior gatilho que me faz lucrar com fluxo de vela. Se liga, o mais importante é você encontrar uma zona de suporte e resistência consolidada, uma zona de suporte e resistência forte. O que significa isso? Lembrando que todo movimento aqui do gráfico do mercado financeiro, ele pode se movimentar para cima ou para baixo. Tá? No caso aqui eu desenhei primeiro para baixo e depois para cima. Esse é o movimento, isso aqui é uma linha de tendência de baixa, que é uma LTB. Isso aqui é uma linha de tendência de alta, uma LTA. Porém, o fluxo de vela eu gosto de operar em momentos que o gráfico está mostrando para mim um momento de instabilidade, um momento de indecisão, um momento de respiro do mercado, que é um momento de consolidação, tá? Que é uma zona de suporte, né, zona de suporte e resistência quando ele está lateralizado, tá? Como que a gente identifica isso? Quando a gente tem topos e fundos em simetria. Quando a gente encontra gráficos nesse formato, eu vou operar fluxo de rompimento, tá? Então, como que eu opero o fluxo de rompimento? Quando o gráfico está se movimentando, vamos fazer de conta aqui, ó, que essa tendência estava de queda, macro de queda, e ele fez essa consolidação. E após essa consolidação, eu gosto de aguardar o rompimento dessa zona de suporte, beleza? Então a gente traçaria uma zona de suporte aqui. E após as velas virem com força, após o rompimento de uma vela de força, normalmente essa vela um pouquinho mais forte que as velas anteriores, eu já gosto de pegar uma taxa aqui na entrada, no nascer da vela. Gosto de pegar uma taxa e também gosto de pegar uma outra taxa caso ele negative, caso ele faça uma defesa aqui, ó. Ele recue um pouquinho, gosto de pegar uma outra taxa, porque depois dessa recuada ele pode acabar descendo, beleza? Então a vela normalmente ou ele pode nascer e já cair de uma vez, ou ele pode nascer e dar esse respiro para depois cair. Então nessa respirada eu gosto de pegar também uma taxa de defesa. Então eu já pego no início uma taxa, porque às vezes ele pode já cair, aí você perde a oportunidade, então eu já pego no início da vela e eu posso pegar uma outra taxa caso ele negative e depois ele vai pegar as minhas duas taxas, tá? Esse é o maior segredo para mim de operação de fluxo de vela, beleza? Então a gente vai ver isso no gráfico e vamos ver se a gente encontra uma oportunidade. Fala família, acabei de abrir aqui meu gráfico e incrivelmente consegui aqui, ó, encontrar a oportunidade do que eu estou ensinando para vocês, que é sobre fluxo de rompimento. E olha só, acabou de romper a nossa zona de resistência aqui, ó, e já vou ver se eu consigo encontrar um ponto de entrada. Vamos ver aqui, ó, vou diminuir a mão aqui, ó, quase que entrei com R$3.600 de uma vez, ó, vou entrar aqui, ó, comprado com R$1.000, tá? Porque eu acredito nesse fluxo de rompimento, tá? Como eu expliquei para vocês de forma detalhada, o que a gente precisa encontrar primeiramente aqui, ó? A gente precisa encontrar uma base, né, de resistência ou que seja de suporte bem consolidado, tá? Como eu expliquei para vocês, o que é uma base de suporte e resistência bem consolidada? É uma base de resistência que tem mais de 2 toques.
Quanto mais toque, melhor, tá? Mas olha só, antes de eu explicar pra vocês, olha só aqui, ó, confirmação. Ó, queria me trollar porque tá muito volátil, mas deu vitória aqui, família. Deu vitória, R$ 883 no bolso aqui com fluxo de rompimento. Se eu tivesse pegado uma taxa de defesa aqui, ó, ia dar uma vitória bem mais bonita. Mas é que eu entrei no início da vela, ficou um pouquinho arriscado, tá? O mercado, às vezes, ele quer dar esses doji aqui, ó, para fazer o quê? É só pra dar um respiro mesmo, mas normalmente depois ele continua subindo, beleza? Era pra ter subido nessa mesmo, direto, mas deu uma respirada. Mas vamos lá. O que eu cheguei a explicar pra vocês no início? Que a gente precisa de uma zona de resistência aqui, ó. Quanto mais toque, melhor. A gente teve aqui, ó, um toque, a gente teve 2 toques, 3 toques, 4 toques, 5 toques. A aproximação aqui, ó, aproximou, 6 toques e caiu. E depois de cair, ainda assim respeitou o 7º toque. Ou seja, isso aqui é muito forte. Essa zona de resistência foi muito forte. Mas a gente sabe que tudo que a gente vai persistindo e a gente vai aqui, ó, tocando várias vezes, uma hora vai furar. Uma hora ele fura. E foi aí que aconteceu. Essa vela aqui, ó, a gente pode considerar um marubozu, tá? Essa vela aqui que tem um corpo um pouquinho mais, vou falar de 2, 3 vezes mais do que o tamanho padrão das últimas 4 velas. Isso se chama marubozu, beleza? E esse marubozu, ele acabou perfurando a nossa zona de resistência. Ele acabou perfurando aqui, ó, com muita força. Por isso que acabei entrando comprado aqui, ó, na próxima vela, porque era certeza que ia dar vitória, beleza? Ele fez aqui um doji, como falei pra vocês, mas foi lucro no bolso. Normalmente, eu opero fluxo de vela nesse formato aqui. Aquele formato que a gente opera, que ele tá na zona de suporte ou resistência, e começa a cair, eu não gosto de operar nesse formato de fluxo de vela. Não gosto de operar, tá? Porque a gente nunca sabe quando, durante essa queda, a gente não sabe quando ele vai querer dar um respiro. Porque normalmente ele faz aqui, ó, queda, queda. Às vezes, no meio dessa queda, ele pode querer fazer um doji. Cara, se ele faz um doji antes de continuar a queda, você toma loss, justamente aqui, ó. Aí você fala, putz, eu tomei loss aqui, mas se eu tivesse entrado na próxima, eu teria dado vitória, entendeu? Porque nesse tipo de formato de fluxo, normalmente é mais arriscado. Eu gosto de operar fluxo de vela quando a gente tem o quê? A gente tem aqui uma zona de suporte, né? E aí, a gente tem aqui, ó, o primeiro toque, segundo toque, ou terceiro toque, que seja, né? Quanto mais toque, melhor. E assim ele acaba rompendo de uma vez. Aí eu gosto de pegar o próximo, ou quando ele dá uma esticada para baixo, eu pego essa taxa aqui, porque se eu pego a taxa aqui em cima, na hora dessa esticada, ele vai acabar fazendo desse jeito. Aí você pegou uma taxa muito boa. Ou, da forma que aconteceu aqui na minha operação, ele acabou fazendo um doji. Um doji. Mas eu peguei a entrada bem aqui, ó. Bem arriscado, bem aqui no infarto. Mas se eu pego uma taxa de defesa um pouquinho aqui atrás, é muito mais assertivo pra gente pegar. Porque, ó, isso aqui é uma vela que indica que ele sim quis romper. Então, esse rompimento foi uma quase certeza que ele vai agora querer retestar para cair, tá? Mas nem sempre acontece isso. Às vezes pode dar um falso rompimento e depois voltar a subir, beleza? Então, é isso, família. Fluxo de vela, fluxo desse operacional de fluxo eu gosto somente quando ele tá numa zona de suporte ou resistência bem consolidada, beleza? Ó, família, aqui ó, vou trazer um bônus pra vocês. Já tô vendo aqui ó, uma oportunidade aqui. Eu vou entrar comprado aqui porque eu sei que ele vai subir, tá? Primeiro que a gente tem aqui ó, uma zona muito forte aqui ó, de resistência, suporte. Olha só, quando a gente vê muito toque assim de pavio, é muito interessante porque isso indica que essa zona aqui é muito forte. Essa zona aqui tem muitos vendedores aqui atrás, porém depois do rompimento, depois desse rompimento aqui, a gente sabe que o reteste vai ter que ser feito para confirmar se ele vai subir, tá? É uma confirmação se aqui, a partir desse ponto, se ele vai subir ou se ele vai depois cair, beleza? Então esse reteste aqui eu acredito que vai subir, por isso que eu acabei entrando nesse operacional de
pullback de alta, mas na verdade mais conhecido como throwback. Olha só, família, hoje as operações estão afiadíssimas aqui, ó, mais uma operação vitoriosa aqui. Além do fluxo, trouxe para vocês um bônus aí de pullback, ó. Fora isso, a gente teve aqui uma confluência de uma LTA aqui, ó. Primeiro toque, segundo toque, terceiro toque, a gente teve aqui o falso rompimento e a gente teve aqui esta vitória também, família. É isso então, família, vocês viram que é muito simples, então opere fluxo de vela com fluxo de rompimento de alguma zona consolidada, que seja uma zona de suporte ou que seja uma zona de resistência consolidada. E ainda trouxe um bônus para vocês de um operacional muito assertivo que é o throwback, que é o pullback de alta. Então você pode estar aplicando ele nas suas operações e começar a lucrar todos os dias. Antes de fechar essa tela, não se esquece de se inscrever no meu canal e ativa o sininho de notificação e me segue também no Instagram e já cria a sua conta para você começar a aplicar os meus operacionais e os meus segredos para você lucrar todos os dias. Se você tem alguma dúvida, já deixa nos comentários. Se você tem sugestão também de conteúdo, já deixa aqui nos comentários também.